Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mateus 14, versículo 22 a seguir. Que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tome seus assentos. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui mais uma vez com vocês para ministrar a palavra de Deus. Hoje, dia do homem. Eita, mistério. Nosso grupo dos casais ali tinha mistério lá, né? Os homens recebendo o presentinho das irmãs. Quem não ganhou, brabo, porque não ganhou, invejosos. Deixa eu contar, tomara que a Dani não esteja vendo lá e nem veja depois. Mas deixa eu falar para vocês. Eu acordo cedo. Não sei se tem mais alguém aqui, ó, bota o celular despertar às 6 horas da manhã, acordo, porque o sono das 6 às 7 é gostoso. Então eu acordo às 6 e depois durmo de novo até às 7. E daí eu acordei às 6 e a Dani viu que eu estava acordado. Ela levantou. E eu dormi de novo. E o sono que eu dormi foi pesado. Daqui a pouco, era 7h10 mais ou menos. Ela chega no quarto com uma bandeja daquela de levar café na cama. Ela chega e diz assim: parabéns. E eu levei um susto, que eu quase joguei aquela bandeja tudo para cima. E quando eu estava acordando, eu escutei parabéns, eu não sabia se eu estava sonhando que era o meu aniversário e era uma surpresa para mim. Só sei que até eu entender o que estava acontecendo, meu irmão, eu levei um susto que eu quase morri do coração. E daí eu não quis deixar transparecer, né, Lucas, para fazer uma média, para não acabar com a surpresa. Me acalmei e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Mas falando obrigado e raciocinando tudo aquilo, assustado, apavorado. Porque ela achou que eu não estava dormindo, ela achou que eu estava só ali cochilando. Mas foi legal. E ela aumentou a régua, por quê? Porque no Dia das Mulheres, eu me esqueci até de comprar um presente para ela, no Dia das Mulheres. Eu comprei no outro dia. Então, agora ela aumentou a régua e vai chegar o Dia das Mulheres. Se eu não fazer igual ou melhor, não vai ficar legal para o meu lado. Mas aqueles que receberam o presente das mulheres, aqueles que não receberam... Não vou falar. Deixa abaixo. Que a pregação já não vai ser leve. Já começar assim, daí vai complicar mais. Mas então, por ser hoje dia do homem, eu pedindo para o Senhor me dar uma palavra para compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que trouxe esse texto ao meu coração. E eu quero pregar esse texto exclusivamente para os homens. O texto que nós lemos e o cenário é que Jesus, depois de ter recebido a notícia que João Batista foi decapitado, ele se entristeceu, se retirou para chorar, para viver aquele tempo de tristeza, pois ele amava muito João. Ali a multidão viu para onde ele ia, foi até lá. Chegou lá, Jesus multiplicou pão e peixe. E depois de tudo isso acontecer, quando estava aquela multidão alimentada com 5 pães e 2 peixinhos, acontece a seguinte situação. Versículo 22. Jesus chega aos seus discípulos e insiste para eles entrar no barco para atravessar para o outro lado, para ir até a cidade de Gadara. Quando Jesus pede para os discípulos, eu acredito que há uma resistência, porque alguns textos diz que Jesus com autoridade falou. A NVI transcreve aqui como Jesus insistiu. E se o texto diz que ele insistiu, dá-nos a entender que os discípulos não queriam ir, porque Jesus pede para eles ir sozinho.
Pede para eles atravessar para o outro lado sozinho. E os discípulos não tinham tido uma boa experiência na última vez que tiveram no barco com Jesus. Então agora eles não querem sem Jesus. E olha que tinha ali Pedro, Tiago, João, pescadores, homens que lidavam com o barco e entendiam de tempestade. Então eu acredito aqui que estava algo acontecendo entre eles, que eles não queriam mais ficar longe de Jesus. Mas o que eu quero aqui hoje colocar para nós, homens, seu Vendra, é que, quando eu leio essa palavra, que Jesus insistiu para que os homens fossem, eu tenho certeza que de uma coisa que os homens são: teimoso. É facilmente notável que nós, homens, somos teimosos. Somos birrentos. Não gostamos de ser confrontados. Não gostamos de ser sujeito a autoridades. E na maioria de nós, muito menos pelas nossas mulheres. Muito menos por outro homem. Nós temos que entender isso. Porque se não entendermos isso, nós vamos tratar com o Evangelho, tratar com a autoridade de Deus, da mesma maneira que nós somos aqui na terra. Se você é um homem teimoso, se você é um homem que não se sujeita à autoridade, se você é um homem ruim dentro de casa, que não dá o devido lugar ao respeito à sua esposa, você vai ter uma grande dificuldade de viver o Evangelho, de atender o pedido de Jesus, de viver o amor de Jesus. E aqui nós vamos entender que, quando Jesus insiste para eles ir, eles vão, mesmo não querendo, mesmo teimando, mas vão. E aqui eu já quero compartilhar algo de Deus para nossas vidas aqui esta noite. Muitas das vezes o chamado de Jesus para a nossa vida, muitas das vezes aquilo que Ele quer de nós, facilmente nós criamos resistência e dissemos: não vou, não quero, não deixo. Deixar de fazer isso para servir Jesus? Não. Deixar de ir aonde eu gosto para servir Jesus? Não. Deixar de andar com algumas pessoas para servir Jesus? Não. E aí nós vamos criando uma resistência. Mas eu vou te falar uma coisa: se você está numa terça-feira gelada aqui na casa de Deus, é porque você já viu que estar perto de Jesus vale a pena. Você já viu que estar num ambiente onde Jesus está no meio vale a pena. E se você está aqui para ouvir essa palavra, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos continuar insistindo para você e dizer: vem para o caminho que vale a pena. Vem servir Jesus que vale a pena. Entra para dentro deste barco e começa a caminhar com Jesus que vale a pena. Muitas das vezes você vai entrar aqui e vai ouvir a mesma mensagem: vem, sobe no barco, vai para o outro lado, comece a caminhar, vem junto com nós. Muitas das vezes você vai ouvir essa mesma mensagem. Por quê? Porque você precisa que alguém insista. Porque Jesus está te esperando de braços abertos. O projeto, o plano, o propósito está de em pé. Basta você decidir pular para dentro desse barco, homem. Deixa de ser teimoso. Deixa de ser teimoso. Venha para dentro do barco viver aquilo que Jesus tem para a tua vida. No versículo 23, Jesus fica como? Despedindo a multidão. Jesus espera todo mundo indo embora, com a barriguinha cheia. E agora Jesus faz o quê? Sobe para o monte, sozinho, para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Aqui, eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou aqui ensinando ninguém a ser homem, porque cada um entende o que é ser homem da sua maneira. Mas eu posso repartir com vocês o ensinamento que eu aprendi com o Evangelho: é ser um homem segundo Jesus. Ser um homem segundo o Evangelho. Isso eu posso repartir com vocês. E ser um homem segundo o Evangelho de Jesus,
além de não ser teimoso, Charles, que nós somos experts, nós precisamos ser homem de oração. Se Jesus, meu queridão, o Filho de Deus, o próprio Deus, precisou ir orar, imagina eu e você, pecador, falho, que a nossa carne grita no nosso ouvido todo dia para fazer coisa errada. Imagina eu e você, e a oração tem muitos papéis. Mas um dos principais todas as vezes nós homens, que não estamos conseguindo vencer os nossos desejos, as nossas carnes, as nossas emoções, o nosso espírito mal, orando lá, prostrado aos pés, sozinho. Por quê? Porque é sozinho que nós contamos para Deus onde realmente nós precisamos melhorar. Porque você não tem coragem de uma roda de oração dizer: Jesus, me liberta da pornografia. Jesus, me liberta que eu não consigo ter paz com ninguém. Eu quero ir para porrada, eu quero briga. Jesus, me ajuda, me dá paciência para suportar minha mulher, eu não estou aguentando. Quando ela começa a falar e não para mais, minha vontade é sumir, é correr e nunca mais voltar. É só na oração que você tem força para vencer essas dificuldades. Não há outro caminho, é só na oração. E aqui eu vejo um negócio muito importante também para nós homens, que é o quê? Conseguir ficar sozinho. Conseguir ficar sozinho em oração. Por que isso é importante? Eu não sei vocês, mas eu tenho conhecido homens que não conseguem ficar sozinho. Você precisa ter paz para ficar sozinho. Muitas das vezes você precisa entender que ficar sozinho não é um problema, quando se trata de orar e buscar a Deus. Por quê? Porque muitos hoje em dia não conseguem permanecer na casa de Deus, não conseguem viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque não conseguem romper relacionamentos, amigos. Não conseguem. Você não consegue ficar sozinho porque você não tem paz em casa. Então, quando você recebe um zap e diz, vamos, você tem que ir. Porque você não tem paz sozinho. Há um lugar em Deus, aonde você tem prazer de estar sozinho falando com aquele que governa a tua vida, com aquele que sabe o que é melhor para ti, com aquele que pode te ajudar, e Ele é o único. Quando Jesus está lá na noite, sozinho, orando a Deus, o que está acontecendo? Versículo 24. Os discípulos que entraram no barco. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Aqui, irmãos, eu acho que os homens estavam temando para não entrar no barco, porque eles já estavam prevendo, no espírito deles já estavam prevendo. Eu não sei você, mas tem vezes que com a gente é assim também, né? Principalmente aqueles que buscam pelo Espírito Santo. Tem situação que antes de começar, antes de chegar o dia mau, você já começa a prever. Você já sente no espírito que um problema está por vir. E isso é bíblico, porque o Espírito Santo, ele tem as características de Jesus. E Jesus é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então, antes de acontecer, o Espírito já vai tocando no teu espírito, dizendo, tem algo para acontecer aí. E foi só eles entrar no barco, e quando estavam à deriva, o vento começou ao contrário. E eu acredito que a maioria de nós aqui nunca entrou num barco e experimentou essa situação de enfrentar um vento contrário. Mas de bicicleta, acredito que a maioria, né? Quem nunca pegou uma bike e foi trabalhar, aquela Monarch? Quem nunca teve uma Monarch? Que escapava a corrente, 5 pedaladas, a corrente caía. E daí eu arrumava aquela corrente, furava um pneu, ô tribulação. E daí às vezes você estava atrasado, cansado, e vinha aquele vento contra, que você dava 4 pedaladas,
E parece que você nunca vai chegar naquele lugar. Ô, tribulação, né, seu vento? Vontade de jogar monarca no mato e a pé. Mas aí você lembra, não, quando não tem vento é bom andar de bicicleta. Então você imagina se de bicicleta é ruim. Imagina no lago, no barco, com aquele imensidão para lá e para cá e aquele vento contrário. E eles aqui, ó, remando, porque naquela época não tinha motor. Era no remo. E eles aqui remando. E nós vamos entender que um barco onde tem um vento contra, você vai remar, remar, remar e não vai sair do lugar. Vai ser difícil de chegar no outro lado. Mas aqui nós vamos aprender que homens, segundo Jesus, homens que vivem o Evangelho, enfrentam tempos difíceis. Não desiste, não para, continua remando. Mas eu não estou vendo avançar, mas eu não paro. Mas eu estou cansando, mas eu não paro até ter força. E por que é preciso falar isso, principalmente nos nossos dias? Porque infelizmente, nos nossos dias, tem muitos homens que desistem por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Qualquer coisa quer destruir a família. Qualquer coisa abandona um emprego. Qualquer coisa abandona uma amizade. Qualquer coisa abandona Jesus. Qualquer coisa abandona tudo. É a nossa realidade dos nossos dias. Homens fracos. Homens que não pode ficar um pouquinho ruim, que já querem abandonar tudo. Mas aqueles que vivem o Evangelho de Jesus, aqueles que buscam viver o propósito de Deus e têm Deus no seu plano, por mais que o vento esteja contra, por mais que você note que não está saindo do lugar, mas se você tem uma palavra de Deus na sua vida, você não para de remar, você vai até o final, você vai até onde as suas forças acabar. Porque é onde as suas forças acabam que o sobrenatural começa. Porque nós aprendemos com a palavra que enquanto nós temos força, que enquanto tem as nossas possibilidades, Deus fica de lá só olhando. Jesus fica só observando. Por quê? Porque eu creio que os discípulos estão cansados, pensando em voltar. Por quê? Porque para voltar fica fácil. Você está ali, Cláudio, com um vento contra. Você pensa, voltar, virar, e o vento fica a favor. E daí fica fácil. Daí fica fácil, é o que muita gente está fazendo, é voltar, porque daí o vento fica a favor. Daí eu faço o que eu quero, eu pratico o que eu quero, eu vivo como eu quero. Mas aí o diabo te engana, por quê? Porque você não percebe que você está voltando para o mesmo lugar que não deu certo. Para o mesmo lugar onde a tua vida estava destruída. Para o mesmo lugar onde você conheceu Jesus, que ali mesmo você entendeu que era o pior lugar da sua vida. Oh, Espírito Santo. Continua no vento contrário. Continua no vento contrário que vale a pena. Vento a favor pode te levar para lá onde você nem imaginava que ia sair. Você nem acreditava que tinha saída para você. Mas Jesus foi lá e te tirou daquele lugar. Então continua com o vento contra, porque vai valer a pena. Quando Jesus está lá orando, no versículo 25, no alto da madrugada, os discípulos estão lá não aguentando mais. E Jesus faz o quê? Jesus começa a se dirigir ao encontro deles. Da onde Jesus está até onde os discípulos estão, há uma distância grande. E o versículo 25 diz que agora Jesus começa a se dirigir ao encontrar com eles. Nós que estamos lendo sabemos que Jesus está indo, mas eles que estão lá remando não estão vendo Jesus. Porque é sempre assim. Sempre quando estamos na dificuldade, sempre quando estamos num momento difícil da nossa vida, nós estamos ali cansados, querendo romper e até pensando em desistir. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração essa noite.
Não desiste não, porque tu pode até não estar vendo, mas já está vindo solução para o teu problema. Já está vindo solução de encontro à tua necessidade. Quando Jesus, aleluia, está chegando, no versículo 26, quando ele está chegando perto do barco, quando viram, andando sobre as águas, sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Irmãos, quando você está cansado, quando você está atormentado pela situação que você está passando, pouca coisa já nos assusta. Qualquer gente que chega para nós e diz assim: ó, tem uma notícia para te dar. A gente acha que é notícia ruim, quando está num cenário difícil. Aí tu imagina eles, cansados, ver alguém andando sobre as águas. Com certeza, eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas. E agora estão vendo alguém vindo sobre as águas. E na turma dos 12, sempre tem o medroso. Eu sei que se você somar num grupo ali dos seus amigos que você conhece, sempre vai ter o mais medroso. E daí vai vindo mais ou menos, mas sempre tem alguém que morre de medo. E eu acredito que o medroso dos 12 já gritou: é um fantasma. E eles morreram, gritaram de medo. Sabe o que nós vamos aprender aqui? É que você é homem, nós homens, podemos ter medo. Podemos ter medo. Muitos aqui foram criados num tempo em que os seus pais seguiram uma hierarquia de que homem não tem medo, homem não chora, homem é isso, homem é aquilo. E tem alguns que, por acharem que isso é regra, de que não podem ter medo, destruíram as suas vidas. Por quê? Porque o medo é um sentimento bom. Porque se nós acordar pela manhã e dizer: hoje eu vou fazer tudo sem medo, você não chega tarde, você morre. Porque o medo nos dá limite. O medo, quando você está fazendo alguma coisa, quem aqui trabalha nas escadas? Eu trabalhei uma vez de pintor, e quando você está pintando a caixinha lá na casa, e está lá na ponta da escada, a gente tem uma leve preguiça de descer e mudar a escada. E quem nunca, o pintor ali, dá aquela escorregadinha na escada, né? Para alcançar mais umas talvinhas. Quem nunca? E daí você dá mais uma. Só que daí você fica com medo. Quando você não dá aquela puxadinha e vai demais e dá aquele frio na espinha, que quando a escada para, você diz: graças a Deus. Esse é um medo bom. Esse é um medo que faz nós ter vida. O problema do medo é ser dominado por ele. Há dois problemas. A não ter medo é um problema que você vai se arrebentar. Eu não tenho medo de nada. Cuidado, homenzão. Cuidado que você é alguém, é um candidato forte a ter grandes problemas. Mas um outro extremo é ser dominado pelo medo. Ser dominado pelo medo. Nós temos encontrado homens na nossa geração de que quando ficam com medo, não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. E os nossos jovens que aqui estão, e agora vai sobrar um pouquinho para vocês, quanto mais rápido vocês entender que o medo vem para nós dominar ele e não ser dominado, vocês vão sofrer menos na vida. Porque, infelizmente, uma geração que foi criada por pais que falaram: não pode ter medo, não pode ter medo. Pagaram um preço porque quebraram a cara, porque fizeram muita coisa sem medo e deu errado. Daí agora estão criando uma geração de que, cuidado, olha, cuidado, 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 cuidado. E daí são uma geração que entra em pânico em fácil. Qualquer barulho, qualquer coisa que acontece de errado, entra em pânico, não sabe o que fazer. Irmãos, eu trabalho na área da segurança privada. Está aqui o meu futuro chefe. Irmãos, tem homem que vai lá e faz o curso, passa no curso lá.
E quando surge uma crise ali, um problema, e tudo que você espera num homem que fez um curso, foi preparado, ele atirou, ele tem o porte de arma. Eles ficam em pânico, não sabem o que fazer. E quando eu olho isso, eu digo, meu Deus, como é que está no Brasil, os homens dentro de casa, sem curso, sem nada, quando encontram um problemão para resolver. E nós como os pastores, nós temos entrado em muitas casas, de que se não tem uma mulher de oração, que se não tem uma mulher que diz, calma que nós vamos resolver, para aqui. Muitos casamentos já tinha destruído. Então que nós viemos ser um homem segundo o Evangelho de Jesus. Pode ter medo sim, mas quando o medo vir, cuidado para não ser dominado por ele. Porque se você for dominado, você não enxerga mais nada. Você não ouve conselho de pastor. A pregação aqui é pregado, a palavra aqui é detalhada, mas não entra, você não absorve. Porque você está dominado por aquela palavra negativa. Você está dominado por aquilo que foi jogado em cima de você e você não consegue mais romper. Quando os 12 ficam com medo, nós vamos aprender aqui com um só, que não foi dominado pelo medo. E a Bíblia diz que eles ficaram, então todos ficaram. Mas teve um aqui que rompeu o medo. Começou a falar com o fantasma. Começou a falar com aquilo que eles estavam com medo. Pedro. O que aconteceu? No versículo 28. Disse, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedrão, machão, né? Ô Senhor, se é tu mesmo, se não é um fantasma, fala para mim ir ao teu encontro. Não, Pedro, além de corajoso aqui, ele é doido, irmão. O cara é doido. Por quê? Como é que alguém que tu acha que é um fantasma vai mandar tu vir e tu vai em direção? E se fosse um fantasma, se fosse coisa da cabeça deles? Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que Pedro pergunta, se é o Senhor, faz eu ir, fala para eu ir. Por quê? Porque quando ele ia ouvir a voz de Jesus, ele ia ver que realmente era Jesus. Quando ele escutasse a voz de Jesus, Jesus falasse, vem Pedro, ele ouvia a voz de Jesus, e daí agora ele já tinha a certeza que não era mais um fantasma, que agora era o mestre mesmo que estava ali. Imagina se Pedro não conversasse. Imagina se Pedro não conversasse. Tem alguém mais ruim de diálogo que nós quando estamos em crise? Quando estamos brabo? Quando estamos para resolver problema? Tem alguém aqui mais ruim que nós para conversar? Tem um problema dentro de casa e a mulher diz, nós precisamos conversar. E nós, para o amigo a gente abre o coraçãozinho. Mas dentro de casa para resolver o problema, é uma briga, irmão. E aqui eu falo de nós. É hashtag nós. Precisamos mudar. Se queremos realmente ser um homem segundo o Evangelho. Um homem de verdade. Fala quando precisa falar. Enfrenta os seus medos. Resolve problema. Quando eu aprendi isso aqui, o meu casamento, a minha vida em geral melhorou demais. Uma vez surgiu os problemas, Lucas, eu enfileirava os problemas para resolver. Vou começar pelo mais leve. Por quê? Não, hoje eu já começo pelo pior. Deu uma treta aí. A Dani chega em casa de vez em quando, está acontecendo isso. Para aí, que eu vou resolver. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na maioria das vezes, os problemas, porque a mulher que sabe mais do que funciona na casa, né? Quase todas as casas é assim. Na maioria dos problemas que surgem dentro da casa, quando a mulher chega e diz, estão com problema aí, e nós vamos conversar, vamos dialogar para ver o que está acontecendo. Na maioria das vezes quem resolve o problema é elas. Só que elas precisam de um homem para dizer, deixa que eu resolvo. Para aí. Calma, mulher, calma, respira.
Vamos resolver, deixa que eu resolvo, eu vou resolver. Tem que conversar com quem? Ela vai acalmar. Tá bom, tá. Porque se tu deixar uma mulher nervosa falando, ela vai falar 2 noites. Daí você acalma o coraçãozinho dela, ela vai dizer, meu homem, vai resolver. E você começa a orar, Jesus, como que eu vou resolver? Eu não sei como. Daí depois você vai conversar, vai dialogar igual Pedro com Jesus. Tá, mas o que está acontecendo lá? Daí ela calma, muitas das vezes. Ela calma, ela vai dizer, mas está acontecendo assim mais. Já aconteceu, quem sabe, se nós fazer assim. Irmão, muito problema que aconteceu dentro de casa, a Dani mesmo resolveu. Converse, dialogue. A maioria dos homens, a maioria são casados aqui, e os que não são já vai aprendendo. A maioria dos nossos problemas, eles maximizam conforme está o nosso relacionamento dentro de casa. Você é um bom profissional se você tem um bom relacionamento na sua casa. Você tem paz lá no seu trabalho se você tem paz dentro de casa. Aleluia. Não sei se eu vou ficar para a confraternização. Isso é para abençoar a sua vida. Seja um homem segundo Jesus. Converse e resolva os seus problemas. Quando Pedro diz para Jesus, Jesus, manda eu ir. Jesus diz o que para ele? Vem, Pedro. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Irmãos, você que já quebrou essa etapa, depois que você conversa, depois que você aprende, que você é homem dentro de casa e você domina a situação, por mais que nem é sempre você que resolve, mas você é o homem, o sacerdote da casa, depois tem os próximos passos. É o quê? É fazer o que você fala. É fazer o que você falou. Por quê? Porque muita gente fala e não faz. E daí você fala e não faz, perde a autoridade, perde a legalidade. Porque de tanto nós falar e não fazer, depois quando surgir outro problema e você diz, deixa que eu resolvo, você perdeu a moral. Você perdeu a moral. E daí não tem problema resolvido. Pedro diz o quê? Jesus, é tu? Está mandando eu ir? Pedrão, eu pego o barco e pé na água e começa a caminhar. Atitude. Quer ser um homem que vai marcar a tua geração? Quer ser um homem que vai deixar um legado na tua família? Fala e faça. Fala e faça. E por que eu tenho coragem de pregar essa palavra? Porque eu creio que aqui na Petros, aqui nesta cidade, Deus vai levantar homens de autoridade, homens que vão ser referência para essa cidade, homens que vão glorificar o nome de Jesus lá no seu trabalho, lá na sua família, aonde que eles estiverem. Mas para isso acontecer, você precisa cumprir com a tua palavra. Senhor, chama que eu vou. Vem, Pedro. Pá. Estou indo. Cumpra com a sua palavra, queridão. Cumpra com a sua palavra. E você vai ver Jesus te honrar. Você vai ver os medrosos que acharam que era o fantasma. Eu acho que tinha uns escondidos debaixo da rede. E agora aqueles que estavam medrosos, que sempre é a maioria. Eles estão vendo o quê? Pedro caminhando sobre as águas, indo em direção a Jesus. É sempre assim. É sempre assim, na hora que antes de tirar o pé do barco, eu tenho certeza que Pedro ouviu, não vai não, cara, tu vai afundar, tu é louco, é um fantasma. Mas depois que Pedro começou a caminhar, eu tenho certeza que eles começaram a olhar um para o outro e dizer, esse homem é diferente, esse homem aí é diferente. E é tão bom ouvir isso, né, mano? É tão bom quando outro homem chega para nós assim, cara, eu te considero, mano, tu é um exemplo para mim, mano, eu quero ser um dia igual a tu assim. É tão bom quando a gente ouve isso. É tão bom. Mas tem que pagar o preço. Tem que ser corajoso. Tem que fazer o que pouca gente faz. Tem que cumprir com a nossa palavra. Tem que fazer aquilo que para muita gente é impossível. Quando Pedro está chegando perto de Jesus, a Bíblia vai dizer que
Mas quando reparou no vento, versículo 30, ficou com medo e começou a afundar. E gritou-me: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui nós vamos aprender duas coisas fortes. Coisa de homem. É o quê? Nós temos que entender que podemos afundar, que podemos retroceder. Porque não é às vezes que temos um bom nome, estamos deixando um legado e nós achamos que criamos uma armadura de super-herói e dissemos: agora eu nunca mais vou ter problema, agora eu nunca mais eu vou errar daquele jeito, agora eu nunca mais vou cair, agora eu nunca mais. Cuidado com se achar super-herói. Cuidado. Porque Pedro afundou. Pedro afundou depois de ter dado passos em cima da água. Por quê? Porque ele olhou para o vento. Ele desviou o olhar de Jesus. Ele deixou de viver o evangelho. Ele deixou o primeiro amor. Cuidado, homem. Cuidado. Cuidado, porque se você parar de olhar para Jesus, você parar de orar, você parar de cumprir aqueles princípios que nós aprendemos até aqui, tem tudo para afundar. Mas o que eu acho uma graça é que Pedro afundou no melhor lugar da vida dele. Se Pedro afundasse perto dos amigos lá, quem sabe eles não iam salvar. Se Pedro afundasse no lugar que ele tivesse sozinho, ele tinha morrido. Mas o bom é que Pedro afundou bem pertinho de Jesus, aquele que podia resgatar ele, aquele que podia estender a mão e trazer ele para cima novamente. A religiosidade. Muitos pastores têm colocado fardos e pressões na vida de homens, dizendo: tu não pode errar, tu não pode falhar. E o diabo tem usado isso para afrontar homens, dizendo: tu caiu, tu falhou, agora a igreja não é mais para ti, agora não tem mais jeito para ti, agora que cara tu vai chegar para o pastor dizendo que tu errou, agora que cara que tu vai. Isso não é evangelho. Evangelho é um homem que estava caminhando em direção a Jesus, que afundou e tinha uma mão estendida para trazer ele novamente para cima. Aleluia! Qual é a outra coisa que vamos aprender com isso aqui? Você acredita? Você consegue se colocar no lugar de Pedro e não estender a mão para Jesus para ser puxado para cima? Você consegue imaginar no lugar de Pedro se afogando e não estender a mão para pegar a mão de Jesus? Não dá para imaginar, né, irmão? Não dá, né? Mas eu tenho uma notícia para ti. Tem homens afundando e tem mãos estendidas para eles e eles ficam de braço cruzado. E eles viram a cara e eles fingem que não é com ele. Eu quero acreditar que não tenha ninguém aqui assim. Quem sabe vai ver o vídeo depois. Mas se tiver alguém, eu tenho um conselho importante de homem para te dar. Aproveite essa mão estendida. Aproveite essa mão estendida. Porque se você está perto de alguém que está com a mão estendida, Satanás ainda não conseguiu te destruir totalmente. Porque quando ele conseguir te levar para um lugar que você não tiver mais nenhuma mão estendida perto de você, ele vai conseguir te levar para o inferno. Oh Jesus, como eu queria ser o pregador do manto, do fogo, da profecia. Mas não deu para mim. Quando Jesus puxa Pedro para cima, e agora o que acontece, João? Jesus e Pedro indo em direção ao barco. Quantos homens tem lá no barco? 11. E agora tem 2 homens voltando para o barco. Quantos homens tem lá no barco? 11 homens com medo. Mas agora tem 2 caminhando sobre as águas, indo em direção ao barco. Sabe o que maravilha aqui?
é que quando Pedro começa a caminhar, indo até Jesus, Lucas, chega um certo momento que ele vê o vento, ele afunda. Só que agora Pedro não está mais indo caminhando para perto de Jesus, agora Pedro está caminhando com Jesus do lado. Agora Pedro está juntinho de Jesus. E agora Pedro juntinho de Jesus não afunda mais. Agora Pedro juntinho de Jesus consegue chegar até no barco. Agora Pedro juntinho de Jesus não tem mais vento que atormenta ele. Sabe o que eu desejo para os homens aqui esta noite? E aqueles que vão ver esse vídeo? É que você caminhe tão perto de Jesus, ao ponto de nenhum vento, nenhum problema, nenhuma dificuldade mais fazer você afundar. Você esteja tão cheio de Jesus, ao ponto de que sua esposa chega dentro de casa com o maior problema que está acontecendo e você diz: deixa comigo que isso aí é mole, eu vou orar. Deixa comigo que isso aí vai ser resolvido. Um homem segundo o coração de Deus, cheio de Jesus, ele chega num nível, meu irmão, que você não tem medo do diabo. Um homem que anda juntinho com Jesus, você chega num nível que agora Pedro voltando para o barco, aqueles mesmos 11 homens que iam falar de Pedro assim, ó, Pedro saiu do barco, viu Jesus e afundou. Pedro saiu do barco, achou que era Jesus, começou a caminhar e afundou. Agora os mesmos 11 homens vão ver Pedro dentro do barco e vão perguntar para ele: como é que é, Pedro? Como é que foi essa história aí, Pedro? Me ensina aí, Pedro, como é que é? Pedro, me explica como é que é a sensação de andar em cima da água, Pedro. É isso que eu quero ver vocês vivendo. É outro homem chegando para você e dizendo: cara, olha como é que é andar com Jesus, como é que é ter a família restituída, como é que é não ter vício, como é que é não ser dominado por essas coisas, como é que é viver essa vida. É isso que deve ser o desejo do nosso coração. E eu tenho certeza que muitos dos homens que aqui vão estar, que aqui estão, que creiam nessa palavra, vocês vão servir de exemplo, vocês vão atender outros homens, vocês vão ajudar outros homens e deixar um legado à sua volta, e deixar um legado na sua família. É para isso que nós aprendemos com o Evangelho, é para ser homens diferentes, homens que andam na contramão deste mundo, homens que vivem o que poucos homens vivem nessa terra. Vamos colocar sobre os pés. Quando subiram no barco, versículo 32, o vento cessou. Existem alguns tempos na nossa vida. Existe o tempo em que nós estamos com problemas. Pode subir, Vinha, fazer uma adoração. Existe tempos que nós andamos com Jesus mesmo no problema. E existe tempo em que nós entramos no barco e o vento cessa e acaba o problema. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Eu não sei qual é o tempo que você entrou aqui esta noite. Mas eu tenho uma palavra para ti, homem. Jesus precisa estar em todos os tempos da tua vida. Jesus precisa estar em todos os tempos da tua vida. Vocês vão ouvir demais nesta igreja falar sobre Jesus, sobre projeto, sobre evangelho. Porque aqui eu posso te dar a melhor receita de ser um homem bom, de ser um pai de família, de ser um homem de sucesso. Eu posso te dar a melhor receita, você começar a praticar e ter resultado. Mas você só consegue viver o resultado e ter longevidade se você tiver o dono da receita, se você tiver o dono da palavra, se você tiver Jesus. Se você tiver Jesus. Eu quero orar.
com vocês esta noite. E antes de orar, eu quero perguntar se tem alguém aqui ainda que está andando no seu barco, quem sabe com o vento contrário, e ainda Jesus não está no teu barco. Você ainda não decidiu que precisa ter Jesus no seu barco, porque senão você não vai conseguir caminhar. Você vai viver afundando, 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 e você não vai conseguir viver um tempo de bonança na sua vida. Você precisa de Jesus, você sabe disso, mas você precisa confessar e dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero perguntar aqui esta noite: tem alguém que deseja aceitar esse Jesus? Tem alguém que deseja trazer Jesus para dentro do seu barco? Se tem algum homem aqui esta noite, eu peço que você levante a sua mão. Eu peço que você decida trazer Jesus para o seu barco. E eu quero orar com você, homem, aqui esta noite também, que sabe, para ser esse homem conforme for falado aqui, para você conseguir ser esse homem segundo Jesus que foi pregado aqui esta noite, você não vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Você só vai conseguir se você orar. Você só vai conseguir se você buscar Jesus para a tua vida. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos aonde você está. E eu quero pedir para você começar a orar, a falar com Deus e dizer: Jesus, eu quero ser esse homem. Eu quero pedir para você ser sincero, a quebrantar o seu coração e dizer: Jesus, eu não consigo sozinho ser esse homem, mas eu quero Tu na minha vida. Eu quero ser esse homem íntegro, eu quero ser esse homem de palavra, eu quero ser esse homem que vai ter diálogo, eu quero ser esse homem que vai buscar diálogo com o meu cônjuge dentro de casa. Eu quero ser esse homem de atitude. Se estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele pode te transformar neste homem. Só Ele pode te transformar neste homem. Irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da Vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar. chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar pela vida de vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio na palavra que foi pregada aqui esta noite, Senhor. E eu creio na autoridade que a Tua palavra tem. Que todo homem que aqui está, Senhor, que todo homem que crê nesta palavra possa ser transformado por ela. Que ele possa ser esse homem que ele deseja ser e não consegue. Que o Teu Espírito Santo venha desconstruir todo o orgulho, toda a prepotência. Que o Espírito Santo venha desconstruir e que ele possa aceitar essa mão estendida. Que ele possa entender que é o Senhor na nossa vida que transforma, que melhora aquilo que precisa ser melhorado, que nos desconstrói, que nos aquebranta, que nos humilha, para depois nos exaltar, para depois nos honrar, para depois nos levar a lugares altos. E eu profetizo sobre a vida desses homens aqui: você vai ser um homem segundo Jesus, você vai ser um homem que vai deixar um legado na sua família, você vai ser um homem que onde você está com a planta dos seus pés, outros vão chegar em você e vai dizer: você é um homem diferente, eu quero ser igual a você, eu quero esse Jesus que você
serve, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado por essa palavra, seja confrontado por essa palavra, seja transformado por essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Em pés como estamos, pode acender a luz. Obrigado, Ministério do Louvor. Obrigado ao técnico de som, mídia, aos staffs, a todos aqueles que trabalharam para o reino de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui esta noite. Eu quero pedir para que ninguém vá para casa. Vamos ficar ali. É que a carne já está assada? Tá? Eita, mistério. Com certeza tem para todo mundo e vai sobrar. Então, vamos ficar ali, ter esse momento de comunhão. E todos juntos. Vai ser feito lá fora? Tá, então quando você estiver ali, alguém no celular filmando vai perguntar para você por que existe 2 comemorações no ano para o Dia do Homem. E daí você vai responder, né? Aqueles que conseguem, mas já vai pensando aí, por que nós somos especiais, que nós comemoramos 2 vezes o Dia dos Homens no ano. Até uma vez aí atrás eu nem sabia que existia Dia do Homem. Para mim o homem é só... não tinha coisa boa para o homem. Agora nós temos 2, descobriram aí, 2 Dias do Homem. Eu não sei se é pela falta de homem que tá... O homem está coisa séria, os homens estão sumindo do Brasil. Então acho que começou a faltar homem, e daí criaram 2 Dias do Homem. Então você vai pensando aí para responder ali. Um é nacional e outro internacional. Meu Deus, está raro o negócio. Então vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. E depois vamos ali ter esse momento de comunhão. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por este culto a qual nós entregamos a Ti, pela Tua palavra pregada, e que ela venha ficar gravada em nossa mente e venha nos moldar, Senhor. Eu peço que o Senhor santifique aquele alimento que está ali fora e que tudo venha a ser para o Teu nome exaltado, glorificado, agora e para todos sempre. Faça-se com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Cumprimente esse homem que está do teu lado. Deseja a ele aí um feliz Dia dos Homens. E vamos todos comer esse delicioso churrasco. Obrigado àqueles que estão na live nos acompanhando. Estão ali ainda? Obrigado, Deus abençoe você. Compartilhe este vídeo com alguém. Comente. Curta e também seja um homem de Deus aí online. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.